E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Como você se encontra? Espero que Deus tenha dado a você o conforto e o consolo e que você esteja bem pela presença do Espírito Santo e por todo o cuidado de Deus para com a tua vida. Vamos conosco nessa jornada? Hoje eu queria abordar um assunto que, como o ano está começando, eu preciso passar essas informações. Que informação é essa? Hoje eu quero me dirigir diretamente à juventude, de adolescentes que estão chegando à juventude, ou de repente você que vai ingressar na faculdade nesse ano de 2024. Primeiro eu quero dizer para você que a melhor coisa que você fez foi continuar lutando para vencer na vida. Isso é um mérito seu. E é bem da verdade que nem sempre, mas na maioria das vezes, a vida só premia aqueles que verdadeiramente merecem. Por esse fato eu quero te parabenizar por você ter continuado a estudar. Porém, assim como a vida, ela tem seus desafios. E no caso da faculdade, o desafio é um pouco maior. Então eu quero, no vídeo de hoje, quero poder bater um papo com você, dar uns avisos acerca da faculdade. Não importa o curso que você escolheu, porém, alguns cursos e algumas faculdades, elas realmente vão trazer consigo seus desafios. E se você não tomar cuidado, você está entrando crente e provavelmente em menos de 6 meses você vai estar questionando o cristianismo que você conviveu a vida toda. O Deus que você acreditou a vida toda, que é o Deus Criador. Por esse motivo, vem alguém aqui para te passar essas informações e dizer para você que, primeiro, você precisa estar preparado. A Bíblia é assim, ó, que nós devemos estar preparados quando alguém perguntar a certeza de nossa fé. Então, quero dizer para você que está ingressando nessa faculdade, nesse ano de 2024, é que se por um acaso você não está preparado, não estou falando na questão de estudo não, porque isso aí, você já está indo para o colégio para aprender sobre isso. Só que agora você está indo num campo minado. Ou seja, onde você pisar, pode ter uma mina terrestre que pode automaticamente destruir e matar a sua fé. Vamos primeiro para o pessoal que vai para as universidades particulares. Você que está ingressando na universidade particular e é crente, ou de repente você é criado numa família, mesmo sem ser crente, e prioriza valores que, desde que Deus criou o homem e a mulher na terra, eles são valores universais. Ou seja, família, homem e mulher, seus filhos, casamento, sexo depois do casamento e assim sucessivamente. Aborto é crime, assassinato de outro ser humano. Esses valores que as famílias carregam e você provavelmente deve carregar, eu me direciono a você, porque eu tenho 2 filhos e eu confesso que para mim fazer esse vídeo direcionado diretamente aos universitários, eu tive que aprender muitas coisas, colocando em prática o meu aprendizado. Eu, como pai, nunca pisei na universidade para estudar, a não ser para falar algo, ou de repente ter um diálogo, reuniões ou qualquer coisa dessa. Mas isso não influenciou no meio que eu instruí os meus filhos. Uma passou pela faculdade, o outro também passou para a faculdade, só que ele, infelizmente, deixou a lista de chamada passar e ele perdeu a oportunidade de entrar e depois ele... Confesso que no primeiro momento a mãe ficou desesperada, decepcionada,
por ter feito ele estudar, e depois, quando ele passou, estava na lista de chamada, deixou a lista de chamada passar, perdeu a sua vaga. Conversei com o reitor e tudo da faculdade, inclusive era uma faculdade que minha filha estudou lá também, mas não foi possível porque a fila já tinha andado. Por fim, não entrou, mas isso não faz a diferença na vida dele nem na nossa. Mas vamos pela minha filha. Minha filha entrou e quando ela chegou na universidade, ela tinha 17 anos, então tinha dificuldade para compreender o mundo na sua totalidade. E ela caiu numa universidade que era uma universidade pública. Escute, você que está ingressando na universidade pública, seja estadual ou federal, vai um alerta. Se você não quer desviar da presença de Deus, depois de 6 meses estando aí, a primeira coisa que você tem que entender é que os fundamentos da fé são imutáveis. O que é isso? Todo princípio que Deus estabeleceu na sua palavra é daquela maneira que Ele estabeleceu. Você não adianta chegar e achar que você, porque entrou na faculdade, você começou a descobrir agora a verdade. Não. A verdade ela é imutável. Você vai encontrar na faculdade pessoas dizendo sobre a verdade ela ser relativa. Não é verdade. A verdade ela é verdade, independente do tempo, das pessoas que falam, independente da multidão que acompanha a verdade, independente de qualquer lugar que você esteja. A verdade sempre vai ser verdade. A verdade da palavra de Deus, o próprio Deus diz em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Então vai um alerta para você, não deixa se influenciar pelos que supostamente estão falando uma verdade. Porque a maioria das pessoas que você vai deparar na universidade são pessoas ateus, pessoas que vêm de uma vida totalmente destruída, professores de universidade que têm sua vida baseada em Marx, em Lenin e em tantos outros homens socialistas e comunistas, homens que nunca priorizaram a família, nunca priorizaram Deus, nunca botaram como pilar para suas vidas o obedecer à palavra de Deus. Então eles não têm parte contigo. Eles podem ser seu professor, não podem ser seu inspirador. Há uma diferença entre você ser aluno e você se inspirar nos ensinamentos ou na vida de alguém. Quando você se inspira, significa que você vai fazer de tudo para alcançar aquilo. Ou, num dado momento que você alcançar, você vai ficar se sentindo que está realizado. E aí eu quero te dizer uma coisa, deixar bem claro para você, jovem, que está entrando. Uma das coisas que você vai deparar na universidade é libertinagem. É uma liberdade que todos os jovens encontram por estar distante dos seus pais ou dos seus responsáveis, daquelas pessoas que eles têm que prestar conta. Seja pastor, seja pai. Porém, o Salmo 139 diz que você não vai estar ausente ou distante do próprio Deus. A Bíblia diz que o Salmo 139, o Senhor nos sonda e nos conhece. A própria palavra diz assim, ó, Deus há de trazer juízo a qualquer tipo de obra, boa ou má. Ou seja, o próprio Deus, a quem nós vamos tratar acerca da nossa salvação, Ele é aquele que vai dar o veredito final. Então, seu professor esquerdista, comunista, ou seu professor libertino, fumador de maconha, cheirador de cocaína, depressivo, esse homem ele não pode conduzir a tua fé, porque você vai prestar conta a Deus acerca das suas obras, não das dos outros. A faculdade é boa? Com certeza. A Bíblia diz assim, ouve-se de tudo, retém o que é bom. Se tem um conselho bíblico que você vai ter que pôr em prática na faculdade é esse. Ouvir de tudo, reter só o que é bom.
Outra coisa que eu quero dizer para você, que você vai ter que colocar em prática na faculdade. 1 Coríntios, capítulo 15, depois do versículo 32, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompam os costumes. No caso, o versículo 34. Ou seja, as amizades, as pessoas que vão te cercar nessa faculdade, elas são pessoas preponderantes, fundamentais. E vai ser o fator preponderante para que você chegue, depois de terminar o curso, continuar firme na fé. Deixa eu te falar uma coisa. Esses conselhos que eu estou te dando é mais ou menos como se fosse uma prescrição médica. Se você colocar em prática, você pode voltar daqui a 4, 5 anos, 10 anos e pode mandar mensagem para mim ou entrar em contato, que se não der certo, pode ter certeza, eu largo tudo aquilo que eu acreditei até o dia de hoje. Por que eu estou falando isso? Primeiro, eu tenho convicção que dá certo, porque foi o que eu apliquei com a minha filha. Faculdade, quando você chega lá, toda semana, todo dia quase da semana, tem festinha. Tem o Clube A, Clube B, tem o Grêmio A, Grêmio B. Agora, uma das coisas que não tem é pessoas ou jovens reunindo em massa. Não estou te falando um ou outro, não, que tem. Se você procurar com calma, você vai encontrar na faculdade pessoas que também compactuam da mesma fé que você. Talvez você encontre lá pessoas mais santas que você. Os pastores, os pais, me perguntam como que eu consegui fazer com que minha filha passasse pela faculdade, uma faculdade esquerdista, em que no momento mais difícil da juventude, que era naquela época do emo, que todo mundo andava de preto, quando surgiu o andar com caveira, né, banalizando isso, como eu consegui que ela passasse por lá e ela voltasse crente ainda? Primeiro, não foi eu, Deus. Porque quando a gente não está presente, o que vai fazer a diferença é o Espírito Santo. Quando os pais não estão presentes, é o Espírito Santo que incomoda. É o Espírito Santo que constrange. Então, primeiramente, a Deus seja a glória. Segundo, as instruções e o comportamento meu como cristão. Como a mãe dela também. Eu e minha esposa sempre tivemos um cristianismo ativo. Você, pai, se você é um pai largado, que não quer saber de buscar a Deus com o corpo de Cristo, quando seus filhos chegarem na faculdade, eles não vão ver necessidade de estar indo na igreja. Então eles vão para o Grêmio estudantil, para a festinha. Mas se eles sentirem necessidade, eles vão procurar onde tem igreja próxima. Não importa se ele estiver morando no albergue do colégio. Não importa. Ele vai procurar a igreja porque ele aprendeu a estar no meio da igreja. Então meu conselho para os pais que de repente até agora erraram nisso, vamos parar com isso. Há uma responsabilidade. A Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do valente. Ou seja, você tem que apontar para o alvo certo. A responsabilidade nessa condição é sua, pai. E você, jovem, independente de seu pai ter sido um largado, ou nem de ser crente, e você aceitou a fé, se tem uma coisa que eu posso dizer para você que não falha, é o seu compromisso real com Deus. Seja comprometido com Deus. Independente de você estar na faculdade pública, privada, ou se você estivesse no grupo de só gente que não presta, morando num lugar onde a gente não presta. O meio não pode ser o fator determinante para conduzir a tua fé. As pessoas são suas amigas, mas elas não determinam a sua fé. Então, jovem, faça a diferença. Como os jovens na América do Norte há pouco tempo, que levantaram um avivamento através de estarem reunindo um grupo de oração. Levante um grupo de oração aí na faculdade, um grupo de leitura, de estudo da Bíblia, e você vai ver o que Deus vai fazer pela tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer nessa universidade, quantas pessoas Deus vai salvar pela tua mão, quanta restauração Deus vai fazer na tua vida, na tua casa,
quantos sonhos que quando você chegar na faculdade vai se realizar e quando você sair, mais ainda. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude até o término desse curso. Saiba de uma coisa, Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue esse canal. Vamos conosco nessa jornada.